Olá meus nerds e minhas nerds, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história completa do Venom. E aí, vamos começar? Roda a vinheta! A história do Venom começa lá no planeta Clintar. Chocado em uma caverna, ele sempre foi maltratado pelos seus irmãos. Ele foi descoberto por um explorador Kree, que é uma raça, que ficou muito interessado na espécie dele. Seu primeiro hóspede foi um soldado chamado Tel-Kar, por onde passou meses treinando até ir para a guerra Kree-Skrull. Aí os dois acabaram se separando num resgate de refugiados. O simbionte acabou caindo em um planeta desconhecido junto com os refugiados. Depois de um tempo, ele acabou hospedando em um guerreiro nativo, acreditando que ele era uma criatura nobre, mas ele acabou usando o simbionte para um genocídio, que acabou fazendo com que ele entrasse em contato com sentimentos de raiva e ódio. Mais tarde, um contrabandista de armas o capturou. Ele utilizou químicos para fazer com que ele ficasse com mais sede de sangue e mais agressivo. Apesar dessas experiências pelas quais ele passou, ele ainda queria ajudar o hospedeiro que ele habitava. Como resultado disso, os irmãos dele acabaram aprisionando ele porque eles ficaram com medo de se contaminar com esses modos dele. Na mega saga Guerras Secretas, de 1984, é quando o Homem-Aranha encontra o simbionte aprisionado em um módulo. Ele se hospeda no Peter e ele acaba reagindo ao pensamento sobre o uniforme da segunda Mulher-Aranha, formando aquele lindo uniforme preto com aquela aranha branca no centro. De volta à Terra, ele começa a se fundir com o corpo do Peter, enquanto ele dorme, mas ele resolve parar, porque ele acaba percebendo que ele estava afetando o corpo do Peter. Peter começou a ficar confuso, porque ele não estava entendendo que ele estava sempre exausto e a mudança de humor dele era muito extrema. Ele acaba seguindo o conselho da Gata Negra e resolve levar o uniforme para o Senhor Fantástico analisar. Os dois descobrem que o uniforme está vivo e consciente e acreditava estar matando o Peter, que o rejeita. E com a ajuda do Senhor Fantástico e o Tocha Humana, eles descobrem que ele é sensível ao barulho e ao calor extremo, e conseguem prendê-lo novamente sabendo essas fraquezas dele. Com raiva por ter sido rejeitado e preso, o simbionte escapa e se disfarça como um uniforme normal. Mas em uma missão, o simbionte acaba se revelando e tenta se fundir à força com o Peter, que acaba realizando uma das cenas mais clássicas do Homem-Aranha, indo para a torre de sinos de uma igreja. Quando os sinos tocam, ele enfraquece o poder do simbionte sobre o Peter. Como último ato, o simbionte arrasta Peter para a segurança e desaparece nos espaços no chão, fazendo ele achar que o simbionte acabou morrendo. Pelas atitudes do Peter, o simbionte acabou ficando amargurado, característica que iria compartilhar com a maioria dos seus hospedeiros. Ed Brock era um repórter do Clarim Diário que foi demitido depois que o Homem-Aranha revelou que uma de suas reportagens era falsa, o humilhando e arruinando sua carreira. Pouco tempo depois, Brock descobriu ter câncer. Pensando em suicídio depois que o seu pai o deserdou e sua esposa pediu divórcio, entra na mesma igreja e na mesma hora que o Peter estava se separando do simbionte. Rola aquele sentimento entre os dois por eles estarem sentindo o mesmo ódio pelo Homem-Aranha. Criam um laço, fazendo com que o Ed se mantenha vivo. Tanto ódio pelo Homem-Aranha acabou corrompendo o simbionte, fazendo com que ele ficasse cada vez mais agressivo. Ed escolheu o nome Venom porque viu o Homem-Aranha como a pessoa que envenenou sua vida. Porém, o simbionte acabou mantendo o nome mesmo com outros hospedeiros. Venom e Ed passaram muito tempo juntos, mas mesmo assim o simbionte via seu hospedeiro como inferior e acreditava que o Homem-Aranha era o hospedeiro perfeito, e tentava frequentemente voltar para ele, quando não estava tentando matá-lo. Durante uma batalha entre o Homem-Aranha e o Styx, Venom aparentemente é morto com o toque mortal do Styx. Quando se recuperou, acabou libertando o Ed e acabou deixando uma cria sua, feita de modo assexuado. Entendeu? Nada de mamãe e papai. Essa cria iria se fundir com Cletus Cassidy, se tornando o Carnificina. Durante esse período, Venom acabou hospedando a ex-esposa do Ed, Annie Wang, em 2 ocasiões, mas nunca de forma permanente. Venom acaba retornando para Ed, que tenta ajudar Annie, mas ela não aguenta os atos cometidos com o simbionte e acaba se suicidando. Depois disso, surge a Fundação Vida, capturando Venom e separando do Ed. O simbionte é forçado a reproduzir e surgem mais 5 crias: Revolta, Açoitador, Agonia, Grito e o Fade. Nomes assim muito sucintos, maravilhosos, incríveis. Ed consegue recuperar o simbionte, porém suas crias se fundem com mercenários contratados pela Fundação Vida.
Durante os anos, Venom foi crescendo cada vez mais e ficando muito poderoso. Desenvolveu resistência às suas fraquezas e aprendeu a falar. No entanto, sua vontade de sangue começou a incomodar o Ed cada vez mais, que se negou a alimentá-lo, o deixando em 2 ocasiões sozinho para caçar e achar um hospedeiro melhor. Ed se torna cristão e acaba vendendo o simbiote para Dom Fortunato, um criminoso que queria tornar seu filho Ângelo um vilão. Bem bizarro, né? Apesar de Ângelo controlar os poderes do Venom rapidamente, o mesmo considerava seu hospedeiro indigno e, depois de ser humilhado em uma luta, abandonou Ângelo enquanto pulava de prédio em prédio, o matando. Ai, meu Deus do céu! Que coisa gostosa! Fala, fala. A Venom. Que delícia! Vai, deixa a mamãe trabalhar, vai. Venom mais tarde se aproximou de Mac Gargan, um pequeno vilão do Homem-Aranha, oferecendo habilidades para matá-lo. O vilão depois iria se tornar o Escorpião. Ainda com o simbiote, se juntou aos Thunderbolts de Norman Osborn. Em uma caçada ao Homem-Aranha, o simbiote sentiu um hospedeiro antigo e levou Mac a Ed. Para a surpresa de Mac, o simbiote tenta retornar a Ed, que devido aos poderes de luz de Martin Lee, que curaram seu câncer, acabou formando um novo simbiote, o Anti-Venom. O mesmo se mostrou letal para o Venom, quase o matando. Mas Mac consegue fugir e eventualmente se recuperar a tempo de matar o Ed e acabar com o novo simbiote. Tempo depois, o simbiote é separado de Mac pela Miss Marvel, em uma missão de ajuda para o Homem-Aranha, que tenta retornar para Mac, porém ele é capturado pelo governo americano para maiores estudos. O governo americano cria o projeto Renascer 2.0, que utilizaria o simbiote como uma forma de uniforme tático. As pesquisas determinaram que 48 horas seria o tempo ideal para utilizá-lo antes que ele começasse a se fundir com o seu hospedeiro. Inúmeros testes foram realizados e todos falharam. Por fim, Flash Thompson foi o escolhido devido aos seus atos como herói de guerra, que acabou perdendo as pernas. Com o simbiote, Flash foi capaz de criar pernas e ganhou poderes parecidos com os do Homem-Aranha, mas só poderia atuar em missões especiais e teria que usar uma droga para se controlar. Após muitas missões sucedidas, o projeto fechou e o agente Venom foi convidado pelo Capitão América para os Vingadores Secretos. Mais tarde, Flash começou a ter problemas com o simbiote, que inconscientemente estava tentando assumir o controle. Logo depois, ele é atacado pelo superior Homem-Aranha, que quase o mata. Mas Flash consegue escapar e procura ajuda com o Peter, sem saber que o mesmo trocou de corpo com Otto Octavius. Peter o convence a colocar pernas super tecnológicas e usa a oportunidade para extrair Venom e contê-lo. Se lembrando de como cresceu e desenvolveu nos anos que ficou com o Homem-Aranha, o simbiote tenta voltar para o seu antigo hospedeiro, mas sente que ele não é mais o mesmo e então tenta voltar para Flash. Mas Otto o força a se fundir com ele, se tornando o superior Venom. Otto se torna cada vez mais agressivo sob a influência de Venom, utilizando de extrema violência até com simples bandidos. Mary Jane, acreditando que Peter foi tomado por Venom, chama os Vingadores, que quase são derrotados, mas Flash aparece e faz o simbionte perceber que está fora de controle, que acaba retornando para ele. Eventualmente, Capitão América pediu para o Flash tomar o lugar do Tony dos Guardiões da Galáxia, e ele passou a atuar em missões ao lado da equipe. Também acabou mudando sua aparência de um uniforme para um exoesqueleto, retornando com a clássica boca. Seus irmãos, sentindo que o simbionte havia voltado para o espaço, tentando se conectar com ele, acabaram fazendo com que o Flash perdesse o controle. Tentando retornar à Terra, ambos acabam atacando os Guardiões, mas são separados por Peter Quill e Rocket. No entanto, o simbionte escapa e acaba se hospedando no Groot, o que dura pouco tempo, porque Drax separa os dois e o simbionte acaba hospedado em Rocket. Drax novamente acaba com a graça dele, mas aí o simbionte se hospeda nele, conseguindo derrotar os Guardiões, assumindo o controle da nave e indo para o seu planeta natal. Drax e o simbionte chegam a um acordo, fazendo com que o mesmo se acalme, se reintegrando com seus irmãos e voltando para o Flash. Depois de ser limpo pelos seus irmãos, o simbionte desenvolveu a habilidade de ouvir a voz do cosmos, que o guia para os que precisam de ajuda e proteção. Também conseguiu a habilidade de assumir uma forma humanoide, independente do hospedeiro, mas só por um curto período de tempo. Juntos, os dois agiram como o agente do cosmos, procurando restaurar a paz no universo. Também não durou muito. Piratas gramusianos separaram os dois, e o simbionte se hospedou com o líder, Mercúrio, como parte de um plano entre o simbionte e o Flash, para conseguirem tempo até a ajuda chegar. Porém, o pouco tempo em que ele ficou em Mercúrio, toda sua limpeza foi embora e o simbionte ficou insano. Voltou para Flash e destruíram todos os planetas que eles ajudaram anteriormente. Ou seja,
estaca zero. Com a ajuda de aliados, Simbiote e Flash são separados e ele é enviado novamente para o seu planeta natal para ser limpo. Mas quase acaba morrendo por ser colocado em julgamento pelos outros agentes do cosmos. Mais uma vez, Flash o ajuda a controlar sua sede de sangue, e os dois retornam à Terra para ajudar Capitão Marvel contra Tony, em outra mega saga, Guerra Civil 2, mas antes é atacado por um dos robôs-aranha criado por Peter. Acreditando ser seu antigo vilão, os dois se resolvem e descobrem um novo clone do simbiote, chamado Mania, e se juntam para capturá-lo. O FBI tenta recuperar o simbiote para o governo americano e ataca os dois com uma arma anti-Venom, separando um do outro. O simbiote consegue fugir, mas fica com vergonha e não retorna para o Flash, por estar gostando de ser violento novamente. Na procura por um novo hospedeiro, encontra o ex-soldado Lee Price, mas logo se livra dele por Lee conseguir controle total sobre suas ações. É quando Brock surge novamente, mas o relacionamento não é mais o mesmo. Como todo mundo sabe, né? Relações são assim. Toda a corrupção que o simbiote passou e os anos no FBI do Ed, ficou difícil para o Venom se fundir com ele. Mas Ed consegue um remédio que faz com que o corpo dele fique suscetível ao hospedeiro. Juntos, eles prendem bandidos e Venom se sente bem, sendo herói novamente. Quando os efeitos das duas limpezas passam, o simbiote lamenta tudo que fez de ruim com Flash, e até com Ed antes dos remédios. Um tempo depois, os dois foram transportados para um universo alternativo, por versões de Venom do Capitão América e Doutor Estranho, para ajudar contra uma raça interdimensional que se funde permanentemente com seus hospedeiros. Com o sacrifício do Doutor Estranho, alguns Venoms sobrevivem e conseguem retornar à sua realidade. De volta à Terra, Venom perde o controle mais uma vez, devido ao Ed ficar sem os seus remédios. Flash tenta consertar a situação, porém Venom tenta fundir com os dois ao mesmo tempo, mas é impedido pelo Homem-Aranha, que consegue fazer um soro derivado do anti-Venom e cura tanto Venom quanto Ed no processo. Já a parte do simbiote que ficou em Flash foi convertido em uma réplica artificial do anti-Venom, que foi usada para separar Ed do simbiote, fazendo-o retornar para Flash. Porém, isso não o deixou muito feliz. O simbiote foge à procura de Ed e se funde novamente. No universo Ultimate, Venom também existe. Porém, ele é fruto de um experimento científico, desenvolvido pelos pais de Peter e Ed. Foi chamado de O Traje, e tinha como intuito vestir o paciente, acabando com todas as suas doenças e imperfeições. O projeto não deu certo, e o traje acabou se tornando um parasita, que possuiu e dominou completamente Ed Brock Jr. Bom pessoal, isso finaliza o episódio de hoje. Não deixem de comentar, curtam o canal, compartilhem. Sigam e apertem no sininho para saber sempre que sair vídeo novo. Ah, não esqueça de me seguir nas redes sociais, tem vídeo exclusivo todos os dias. Até semana que vem, meus nerds e minhas nerds!